Meus caros, muito está se falando sobre a questão da violência nas escolas. Eu sou professor e, como professor, eu digo o seguinte: o ambiente escolar hoje é um ambiente doente do ponto de vista mental. Aliás, eu fiquei doente exatamente há alguns anos atrás, exatamente pelo ambiente ser extremamente tóxico do ponto de vista psiquiátrico, psicológico. Então as escolas não é de hoje o problema, isso é um problema antigo. E esse é um problema que deveria ser enfrentado. E aí as pessoas estão achando que a solução do problema é colocarmos ronda escolar, colocar até policial dentro das salas de aula. Isso não vai conter a violência. Isso não vai resolver o problema. Porque o problema da violência das escolas não é somente um problema de questão de gestão de violência pública, uma questão de policiamento. Tem a ver isso, com certeza. Nós precisamos até, e eu acho que o governo federal tem a oportunidade de fazer um programa que incentive, inclusive, né, a ronda escolar, né, que articule com os estados, com os municípios, né, rondas escolares, né, em volta dos ambientes ali, para dar mais segurança aos professores, aos alunos, porque de fato, né, as escolas, principalmente quem estuda à noite, pode atestar isso que eu estou dizendo, elas são desprotegidas. A questão da droga que entra dentro da escola se dá exatamente porque na frente de escola não tem policial. Então eu acho que é importante policiamento em volta das escolas, com a guarda municipal, com as polícias militares, eu acho isso muito válido. Mas só isto não vai resolver o problema. Só isto não vai se dar uma resolução. Isso é enxugar o gelo. Porque é preciso pensar que, além da questão da violência que tem que ser enfrentada com as forças policiais, nós precisamos encarar isso como um problema de saúde pública. E a saúde pública, o setor da saúde pública mais deteriorado, menos valorizado e que tem todos os dias cada vez mais doentes é a saúde mental. As escolas, o ambiente escolar é um convite à doença mental. Então nós precisamos de políticas públicas que salvaguardem as nossas crianças da doença mental. O jovem de 13 anos que foi apreendido aqui no Rio Grande do Sul, que tentou fazer um atentado aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, ele era devoto de Hitler e de Mussolini. De onde que chegou isso para ele? Chegou por Deep Web, provavelmente. Chegou porque quem estava no poder até o mês de janeiro, até o mês de dezembro do ano passado, tem muita gente ligada ao fascismo e se orgulham disto. Chegou porque o fascismo no Brasil nunca foi enfrentado. Há uma esquerda que chama de fascista quem se opõe às suas posições, que nem sabe o que é fascismo, então não, como é que vai combater o fascismo? Em 2005, células neonazistas foram desmanteladas no interior de São Paulo e no interior de Santa Catarina. Em 2005, e eu dizia, nós temos que enfrentar isso, tem que penalizar, e eu sempre disse, temos que fazer uma legislação antifascismo. Eu não sei se o Lula vai conseguir fazer uma legislação antifascismo. O que se tentar fazer vai tentar ser aquela para boicotar qualquer expressão,
porque não sabe o que é fascismo, não sabe como combater a questão, porque não consegue entender a raiz dos problemas. Então o problema hoje da violência escolar, gente, eu não quero me desviar do foco, mas tem a ver sim com uma questão de legislação, porque eu acredito que jovens que tentam matar outros jovens deveriam sim perder a sua maioridade penal e ser afastados imediatamente da sociedade. Que não fiquem claros juntamente com os demais detentos, com detentos adultos, mas que estes, pelo menos até completar os 18 anos, por exemplo, que eles possam cumprir uma pena real. E que seja feita uma avaliação se daqui a pouco foi um ato de fato que o cara cometeu só uma insanidade, ou se realmente ele é um psicopata, ele é um serial killer que talvez tenha aí manifestado, né, na sua tenra idade. Então precisamos olhar para esse aspecto. O problema da violência nas escolas públicas hoje é uma questão de legislação, é uma questão de doença mental coletiva. Então existe uma questão psicológica, psiquiátrica, que precisa ser enfrentada e é política pública. E é claro que tem a política de segurança pública das escolas que deve ser discutido. Acho que está caindo de maduro um programa que integre as forças militares e as guardas municipais, né? Que a gente possa ter segurança em volta das escolas, para coibir o tráfico de drogas, para coibir, evidentemente, qualquer invasor que adentre as escolas. Concordo, acho interessante a proposta do governador Caiado de colocar detector de metais. Eu acho que é importante, sim. É importante, sim. Acho interessante, inclusive, ter a identificação nas escolas através de crachá, com catraca, que o cara só pode entrar quem está matriculado na escola, né? E ele tem aquele acesso, né, restrito. Acho que tem que ter esse controle. Mas só isso não resolve. Temos que fazer um fórum permanente de discussão de saúde mental no meio escolar. E esse fórum tem que mostrar, vai identificar com certeza que uma pessoa de 13 anos de idade que apoia Hitler e Mussolini, ou ele é um espírito fascista, porque pode acontecer também, ou ele está sendo levado a se tornar porque tem gente que o tende a fazer isto, o influencia. Nós temos uma doutrinação de direita ou de extrema direita nas nossas crianças. E estes cínicos dizem que é a escola que faz doutrinação. Não! A doutrinação está sendo feita por estes. Ontem mesmo teve um imbecil que disse que o Paulo Freire, o método do Paulo Freire, é o responsável por isso. Não tem nada a ver Paulo Freire com isso. Nem que ele nunca leu Paulo Freire. E se ele ler Paulo Freire, jamais Paulo Freire incentivou qualquer ato contra professor, e muito menos incentivou Hitler e Mussolini. Mas o fascismo bolsonarista é assim, eles precisam se alimentar de mentiras para justificar as suas práticas. Então a gente precisa colocar a lucidez nessa coisa. E só colocar segurança ali não vai resolver. Segurança pública não é só colocar policial na rua, é também. Mas segurança pública envolve inteligência, envolve articulação com todos os setores da sociedade, com várias áreas do conhecimento. E aí, nessa discussão, está se esquecendo a saúde mental. Aliás, a saúde mental no Brasil, em termos de saúde pública, sempre foi renegada a segundo plano. E aí nós temos hoje uma triste constatação. Qual um crescente número, né, de doentes mentais, né, em que nós temos produzido dentro da escola? Desde depressões, síndrome de Burnout, uma série de coisas que acontecem através da prática, por exemplo, do bullying, que vai gerando, né, nessa convivência não saudável, um ambiente tóxico do ponto de vista mental. E que o conhecimento já não se produz mais, e além de não se produzir o conhecimento, se criam traumas às pessoas.
A gente tem que discutir isso. E isso é muito além de só pensar em colocar policial na porta-escola. Que, repito, que é importante. Porque se hoje nós temos droga na escola, é porque não é só o diretor que é omisso. Que muitas vezes tem que fazer vistas grossas, até para manter a escola em pé e manter a sua sobrevivência. Mas porque falta o Estado ali estar presente. Porque se o Estado está presente através da força policial, isso se coíbe. Então, que não seja agora só medidas depois que a porta foi arrombada, é que eu vou pensar em botar uma chave, botar um cadeado, botar uma tranca. Que eu pense nisso como forma de prevenção. Mas, repito, o problema da violência nas escolas não é somente um problema de ordem de segurança pública, mas também um aspecto que tem a ver com comportamento e saúde mental. Ou a gente enfrenta tudo isso e discute tudo isto, ou nós vamos enxugar gelo e simplesmente não vamos encontrar uma solução para resolver esse problema e para salvar a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes e também dos professores. Professor nesse país que é tão desvalorizado e que ainda corre risco de vida porque não existe política pública de valorização do professor e de respeito e de segurança nas escolas. É este o cerne da questão. E se a gente não entender o cerne da questão, nós vamos fazer como aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo sem entender nada do que está acontecendo.